O nome é Anne, e desde cedo aprendi que o mundo podia ser cruel até dentro das paredes de casa. Eu era a filha que ninguém aplaudia, aquela que sempre ficava à margem das grandes histórias que meus pais contavam com orgulho. Quando eu conseguia uma nota alta na escola, meu pai apenas levantava os olhos do jornal para dizer: fez o mínimo que era esperado, Anne. Já quando Vivian, minha irmã mais velha, chegava com notas comuns, minha mãe enchia a casa com seus elogios: você é tão brilhante, minha filha, nasceu para conquistar o mundo. Era como se ela brilhasse em qualquer circunstância, enquanto eu precisava suar para provar que merecia existir. As lembranças mais antigas que carrego são cheias desse contraste. No meu aniversário de 7 anos, lembro-me de uma mesa simples, com um bolo comprado às pressas e meia dúzia de velas. Eu estava feliz porque, ao menos, tinha um bolo. Mas no mesmo ano, no aniversário de Vivian, a sala se transformou em um salão de festas, luzes, flores importadas, músicos tocando violino, uma mesa tão cheia de doces que parecia saída de uma vitrine. Enquanto ela soprava as velas rodeada de aplausos, eu estava no canto, tentando acreditar que aquilo era justo. Meu pai, orgulhoso, adorava repetir frases que me cortavam como lâminas. Vivian tem carisma, Anne, é o tipo de filha que inspira. Você precisa aceitar que algumas pessoas nasceram para liderar e outras para seguir. Eu ficava em silêncio, fingindo concordar, mas por dentro um fogo queimava. Eu queria gritar que também tinha sonhos, que também merecia reconhecimento. Mas aprendi cedo que minhas palavras não tinham espaço. Vivian, por sua vez, adorava esse papel. Ela sabia exatamente como manipular meus pais para se manter no pedestal. Mamãe, papai, eu preciso de um vestido novo para a festa de gala, esse já não combina com o meu estilo, dizia, e imediatamente recebia um cartão de crédito sem limites. Quando eu, com toda a coragem que tinha, pedia um livro ou algo simples para meus estudos, recebia apenas um olhar frio e a resposta: Anne, seja razoável. Não podemos gastar com caprichos desnecessários. As comparações não se limitavam a presentes ou festas. Elas moldavam cada detalhe da nossa convivência. Se Vivian sorria, todos sorriam com ela. Se eu sorria, era como se o gesto passasse despercebido. Minha mãe certa vez comentou com uma vizinha: Vivian nasceu para ser admirada. Anne é diferente, ela é discreta. Aquela palavra, discreta, pesou em mim durante anos. Era o rótulo que justificava minha invisibilidade. Mas eu observava. Enquanto eles se preocupavam em exaltar Vivian, eu aprendi a escutar em silêncio, a absorver cada detalhe, a guardar para mim tudo o que sentia. Se eles pensavam que meu silêncio era submissão, estavam enganados. Eu estudava, crescia, e me fortalecia sem precisar da validação deles. Cada desdém se tornava combustível. Eu olhava para Vivian recebendo presentes, joias, viagens e pensava: um dia, eu não vou precisar disso. Um dia, eu terei o que é meu, e ninguém poderá negar. Mesmo assim, havia momentos em que a dor me esmagava. Eu me lembro de uma noite, já adolescente, em que entrei na sala e vi meus pais reunidos com Vivian, discutindo seus planos para a faculdade. Você será uma grande advogada, Vivian, dizia meu pai, orgulhoso. Eu, que sonhava em ser arquiteta, tentei participar da conversa. Eu também quero compartilhar meus planos, talvez eu, mas fui interrompida antes que pudesse terminar. Anne, não agora. Estamos falando de coisas importantes. Naquele instante, percebi que, para eles, eu jamais faria parte das coisas importantes. A cada humilhação, a cada indiferença, eu construía uma muralha dentro de mim. Uma muralha que me protegia, mas também me isolava. Eu já não buscava mais aplausos nem aprovação. O que eu buscava era força. Sabia que o mundo não me daria nada de graça, principalmente dentro da minha própria família. E se eles insistiam em me tratar como sombra, eu aprenderia a caminhar sem luz, porque estava destinada a encontrar a minha própria. O que eles nunca perceberam é que eu estava ali, crescendo na escuridão, guardando em silêncio cada palavra, cada ferida. Eu parecia frágil, invisível, mas no fundo já me preparava para o dia em que teria a chance de mostrar quem eu realmente era.
E quando esse dia chegasse, eu não precisaria pedir reconhecimento. Eu faria com que eles me vissem, quer quisessem ou não. A vida adulta me trouxe a liberdade que eu nunca encontrei dentro de casa. Eu me formei em arquitetura sem um centavo vindo dos meus pais, sustentando meus estudos com estágios mal pagos e noites em claro desenhando projetos para clientes que mal confiavam em uma jovem inexperiente. Mas a cada desafio vencido, eu senti algo que nunca conhecera na infância: orgulho de mim mesma. Eu não era o reflexo de Vivian, nem a sombra dos meus pais. Eu era Anne, e a cada prédio, a cada casa que eu projetava, eu erguia também um pedaço da minha própria identidade. Consegui comprar meu primeiro carro com o suor do meu trabalho, e lembro de como dirigi até a casa dos meus pais apenas para mostrar que havia chegado lá sozinha. Você não acha que foi precipitada em gastar tanto, Anne, disse minha mãe, ao ver o veículo novo estacionado na frente da casa. Poderia ter esperado. Vivian teria pedido nossa ajuda e conseguido algo melhor. Eu não respondi. Já não valia a pena gastar energia em discussões que sempre terminavam no mesmo lugar. Com o tempo, construí minha própria rede de contatos. Clientes influentes, investidores, gente que acreditava no meu talento sem me comparar a ninguém. O primeiro grande projeto que assinei, um edifício moderno no centro da cidade, foi publicado em uma revista de arquitetura. Eu comprei um exemplar e levei para meus pais. Olhem, o projeto saiu na capa, falei com um entusiasmo contido, ainda tentando acreditar que talvez, só talvez, eles pudessem se orgulhar. Meu pai folheou a revista sem interesse e disse: é bom começar de algum lugar. Mas veja Vivian, ela já está trabalhando com casos importantes no tribunal. Era sempre assim, meu sucesso era reduzido a um detalhe, enquanto o dela era engrandecido como destino inevitável. Eu poderia ter desistido, mas não desisti. Foi nesse processo que aprendi a ser resiliente. A cada vez que meus pais me diminuíam, eu me levantava mais forte. A cada vez que Vivian me olhava de cima, com aquele sorriso de superioridade, eu lembrava a mim mesma que não precisava estar no pedestal dela para seguir em frente. Se eu era invisível para eles, eu não era para o mundo. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria tudo, mesmo que ainda não soubesse. Comprei uma propriedade. Não uma qualquer, mas a casa onde cresci, que havia sido vendida anos antes por dificuldades financeiras que meus pais escondiam como segredo de família. Usei minhas economias, negociei cada detalhe e fechei o contrato em silêncio. Quando assinei a escritura, senti uma satisfação profunda. Eu era agora a dona da casa em que eles moravam de aluguel. Nunca contei a ninguém. Era o meu segredo, a minha carta escondida, a prova silenciosa de que eu tinha poder sobre eles, mesmo que eles jamais imaginassem. No fundo, essa conquista era mais do que um investimento. Era meu amuleto. Enquanto meus pais continuavam a tratar Vivian como a joia da família e a me ignorar nas reuniões sociais, eu carregava comigo a certeza de que não estava mais em desvantagem. Eu apenas esperava o momento certo. E esse momento chegaria, mais cedo ou mais tarde. Vivian, claro, seguia desfrutando dos privilégios. Casada com um advogado rico, circulava em eventos da alta sociedade, exibindo roupas de grife e contando histórias que a colocavam sempre como protagonista. Quando eu aparecia, ela fazia questão de me lembrar da diferença. Anne, você devia se arrumar melhor, sabe? Com o seu trabalho, poderia pelo menos parecer mais refinada. Eu sorri em silêncio, porque, diferente dela, eu não precisava gritar minhas vitórias. Eu sabia o que tinha conquistado, e sabia também que meu silêncio guardava muito mais poder do que a arrogância dela jamais alcançaria. Assim, fui moldando minha vida com minhas próprias mãos. Eu aprendi a suportar o peso do desprezo sem me curvar. Aprendi a transformar a dor em motivação. E, acima de tudo, aprendi a nunca depender do reconhecimento de quem nunca foi capaz de enxergar quem eu realmente sou. No fundo, eu sabia que um dia a balança mudaria. Um dia, eles entenderiam o valor da filha que sempre ignoraram. Eu apenas precisava esperar a ocasião perfeita, e, sem que eles soubessem, eu já estava preparada para quando ela chegasse. A notícia do casamento de Vivian chegou até mim como um anúncio público de vitória.
Eu estava no meu escritório quando recebi a ligação da minha mãe. Sua irmã vai se casar, Anne. Um advogado renomado, daquelas famílias que realmente sabem se portar. Vai ser o evento do ano, você precisa estar presente. A forma como ela pronunciou "precisa" soou mais como uma ordem do que como um convite. Eu sabia, desde o primeiro instante, que não se tratava de um simples casamento. Seria mais um espetáculo encenado para exaltar Vivian e reafirmar diante de todos o papel que meus pais lhe haviam reservado desde sempre, o de rainha absoluta da família. As semanas seguintes foram inundadas por conversas sobre flores importadas, vestidos de grife e convites dourados. Eu ouvia os relatos com uma estranha mistura de repulsa e resignação. A cerimônia será na Catedral Central, e depois haverá uma recepção no salão de gala do Grand Hotel, contou meu pai em um jantar familiar, sem sequer olhar na minha direção. Vivian, com aquele sorriso de superioridade, completou: Anne, espero que você tenha algo adequado para vestir. Vai ser uma ocasião de grande prestígio, sabe? Eu apenas sorri, porque não valia a pena responder. Os preparativos consumiam toda a energia da família. Minha mãe viajava para escolher flores na Califórnia, meu pai fechava contratos com fornecedores de luxo, e Vivian se deliciava em provar vestidos que custavam mais do que eu havia guardado em meses de trabalho. Eu, como sempre, estava à margem. Ninguém me pedia opinião, ninguém me envolvia em decisões. Era como se minha presença fosse um detalhe protocolar, um nome na lista de convidados que não poderia ser ignorado. Apesar disso, eu observava. Cada telefonema, cada reunião, cada comentário me mostrava até onde meus pais estavam dispostos a ir para transformar o casamento de Vivian em um espetáculo. O dinheiro fluía sem restrições, como se fosse uma fonte inesgotável, destinada exclusivamente à filha preferida. Eu já não me surpreendia com o favoritismo, mas era impossível não sentir a ferida se abrir um pouco mais a cada novo detalhe. Lembro-me de uma tarde em que fui até a casa deles para uma visita breve. Vivian estava sentada no sofá, cercada de álbuns com opções de vestidos. Veja só este, Anne, disse ela, levantando um croquis com tecidos que brilhavam sob a luz. É feito sob medida por um estilista francês. Só de pensar em usá-lo, já me sinto parte da alta sociedade. Minha mãe riu, orgulhosa, e respondeu: Você merece, minha filha. Sempre soube que sua vida seria grandiosa. Eu estava ali, ao lado delas, mas era como se fosse invisível. No fundo, eu já esperava tudo isso. Era apenas mais uma confirmação daquilo que sempre soube, que, para meus pais, eu nunca seria a protagonista. Mas, ainda assim, algo em mim começou a se mover. Talvez fosse cansaço, talvez fosse um instinto que até então eu havia sufocado. A cada detalhe luxuoso que eu ouvia, a cada gesto de adoração a Vivian, uma voz dentro de mim crescia, sussurrando que esse jogo um dia teria fim. Naqueles dias, a sensação era de que eu estava assistindo a uma peça encenada sem parar. Vivian era a estrela, meus pais eram os produtores, e eu, a plateia silenciosa. Mas o que eles nunca imaginavam era que, no fundo do palco, eu já preparava meu próprio roteiro. Um roteiro em que eu não seria mais a sombra, mas a única capaz de virar os refletores contra eles. Eu me mantive calma, porque já havia aprendido que as maiores vitórias não se conquistam com barulho, mas com silêncio. Esperei. Observei. E dentro de mim, uma certeza se fortalecia: se o casamento de Vivian seria o auge da exibição da minha família, seria também o ponto em que eles começariam a descobrir que eu não era apenas uma coadjuvante. Eu seria a quebra inesperada no roteiro perfeito deles. E, quando esse momento chegasse, nenhum aplauso seria capaz de salvar a farsa que tanto cultivaram. O casamento de Vivian chegou como uma tempestade de ouro e cristal. O salão escolhido parecia mais um palácio, com lustres imensos refletindo em cada canto, mesas impecavelmente alinhadas e arranjos de flores que exalavam perfume doce e sufocante. Eu entrei sozinha, sentindo os olhares atravessarem meu corpo como se quisessem confirmar que eu era mesmo apenas a irmã menos importante. Estava vestida de vermelho, discreta e elegante, mas ainda assim me senti uma intrusa em meio àquela demonstração de poder. A cerimônia foi uma encenação perfeita,
Vivian desfilava pelo corredor central com o vestido francês que tanto exaltara, enquanto meus pais, emocionados, pareciam esquecer que havia mais alguém no mundo além dela. Eu assistia em silêncio, cada detalhe cravando fundo em mim como um lembrete cruel do quanto eu sempre fora ignorada. Quando os votos terminaram e os aplausos ecoaram pela catedral, eu já sabia que o que viria depois seria ainda mais doloroso. Durante a recepção, o salão do Grand Hotel reluzia com taças de cristal e conversas animadas. Convidados da alta sociedade brindavam a felicidade do novo casal, e meus pais caminhavam orgulhosos de mesa em mesa, como se fossem eles os verdadeiros anfitriões. Até que chegou o momento do presente, uma caixa foi trazida ao palco, sob o olhar atento de todos. Meu pai levantou o microfone, emocionado, e anunciou: como símbolo do nosso amor e do futuro brilhante de nossa filha e seu marido, oferecemos a quantia de $700.000. O salão explodiu em aplausos. Os convidados se levantaram, alguns até assobiaram em admiração. Vivian fingiu surpresa, colocando as mãos no rosto, mas o sorriso largo a denunciava. Minha mãe chorava de felicidade, meu pai aplaudia a si mesmo, e eu apenas permaneci parada, sentindo minhas mãos tremerem levemente. O som dos aplausos soava como trovões dentro da minha cabeça, esmagando qualquer resquício de orgulho que eu ainda tentava manter. Do meu canto, vi Vivian se aproximar dos pais e abraçá-los com teatralidade. Vocês são os melhores pais do mundo, disse ela, autossuficiente para que todos ao redor ouvissem. Meu pai respondeu: você merece, minha filha. Sempre foi o nosso maior orgulho. Foi como se a frase tivesse sido atirada contra mim. Eu engoli em seco, tentando não deixar que meu rosto revelasse o turbilhão que me consumia por dentro. Enquanto todos brindavam, eu observei o contraste entre aquela celebração e minha própria vida. Lembrei-me de cada esforço solitário, de cada vitória ignorada, de cada vez que precisei lutar sem apoio. Aquele cheque generoso não era apenas um presente de casamento, era a coroação oficial de Vivian como a herdeira, a escolhida, a única que merecia reconhecimento. Eu sabia que, dali em diante, a distância entre nós se tornaria ainda mais evidente. Mas, em meio àquela dor, algo diferente nasceu dentro de mim. Não foi inveja, não foi desejo de estar no lugar dela. Foi algo mais profundo, uma chama de revolta silenciosa que queimava cada vez mais forte. Se até aquele momento eu havia aceitado o papel de sombra, ali, diante de todos, jurei a mim mesma que jamais deixaria que me tratassem assim novamente. Eles haviam me ignorado por toda a vida, mas um dia, quando menos esperassem, seriam obrigados a me enxergar. Fiquei até o final da festa, observando cada detalhe, gravando cada palavra, cada gesto. Não queria me esquecer de nada, porque sabia que aquele seria o marco. Enquanto todos celebravam o futuro glorioso de Vivian, eu já desenhava em silêncio o meu próprio destino. Embora ninguém pudesse perceber naquele instante, eu estava mais perto do que nunca de virar o jogo. 2 dias depois do casamento de Vivian, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo que eu fosse até a casa deles. Confesso que, por um instante, pensei que talvez fosse um gesto de aproximação, algo que, de algum modo, aliviasse a ferida que eles mesmos haviam aberto em mim diante de todos. Eu ainda carregava a imagem dos aplausos e do cheque de $700.000 ecoando na minha memória, e mesmo sabendo que não devia, havia em mim uma fagulha de esperança de que, finalmente, pensassem em mim com alguma justiça. Quando cheguei, encontrei-os sentados na sala, impecavelmente arrumados, como se aquela reunião fosse um evento oficial. Meu pai abriu a conversa com sua voz firme. Anne, pensamos em você. Sabemos que, um dia, vai se casar, e queremos lhe oferecer o mesmo apoio que demos à sua irmã. Estamos dispostos a arcar com todos os custos do seu casamento. Minha mãe completou, sorrindo de forma estudada: é claro, não seria justo que você ficasse de fora. Você também merece uma celebração à altura. Senti meu coração bater mais rápido. Pela primeira vez em anos, aquelas palavras soaram como uma abertura, uma pequena fissura na muralha de desprezo que sempre ergueram entre nós. Eu sorri de leve, tentando esconder o quanto aquilo mexia comigo. Obrigada, respondi em voz baixa, sem elaborar mais. Eu queria acreditar
queria me permitir sentir que talvez, finalmente, meus pais estavam dispostos a me reconhecer como filha. Voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha. Era como se algo dentro de mim pedisse cautela, mas outra parte, mais ingênua, insistisse em me deixar levar pela ilusão de que, por uma vez, eu não seria tratada como sombra. Passei a imaginar como poderia ser um casamento em que eu fosse celebrada sem reservas, como seria ouvir meus pais me apresentarem diante de todos não como um peso, mas como alguém de quem se orgulhavam. A ilusão durou pouco. 2 dias depois, ao chegar em casa após uma reunião de trabalho, encontrei um envelope cuidadosamente colocado na minha porta. O nome escrito na frente era o meu, em letras firmes. Abri ali mesmo, parada no corredor. Dentro, havia uma fatura minuciosa, detalhando custos de cerimônia, buffet, decoração, música, até taxas administrativas. No final, o valor total estava sublinhado em vermelho. E junto da fatura, um bilhete em caligrafia firme, reconhecível. Não achou que era um presente, né? Meu corpo inteiro gelou. As mãos tremiam, o coração disparava, e por alguns segundos eu simplesmente não conseguia acreditar no que lia. Eles me haviam oferecido o mundo com um sorriso nos lábios, apenas para arrancar de mim a dignidade de acreditar. A sensação foi de uma punhalada pelas costas, fria e certeira. Eu me sentei no chão do corredor, o papel amassado entre os dedos, e ri de nervoso. O eco daquela frase cruel não saía da minha mente. Aquela noite foi longa. Caminhei de um lado para o outro no meu apartamento, incapaz de encontrar descanso. O sentimento não era apenas de raiva, era de humilhação. Não bastava terem exaltado minha irmã diante de todos, não bastava terem me ignorado a vida inteira. Agora, faziam questão de me lembrar que, para eles, eu nunca receberia nada sem pagar o preço. Que qualquer coisa que viesse de suas mãos seria apenas uma dívida a ser cobrada. Foi nesse instante que algo em mim se quebrou, ou talvez, se libertou. Eu percebi que já não podia continuar aceitando as migalhas que jogavam para mim. Pela primeira vez, não chorei. Não implorei, não tentei entender. Apenas deixei a indignação se transformar em clareza. Eu não era mais a menina que buscava aprovação. Eu era uma mulher independente, com força suficiente para mostrar que não precisava de ninguém, muito menos deles. A fatura, em vez de me encolher, me deu a confirmação que eu precisava. Era como se a vida tivesse acabado de me entregar a prova definitiva de que minha família nunca me veria com justiça. E, ao mesmo tempo, fosse a senha para eu agir. Naquele instante, decidi que jamais deixaria aquilo passar em silêncio. Eles me cobraram como se eu fosse uma estranha? Então eu cobraria como a verdadeira dona do que sempre julgaram controlar. E dessa vez, não haveria volta. Aquela fatura não saiu da minha mente por dias. Eu a deixei sobre a mesa da sala, aberta, como se fosse um lembrete constante da crueldade que meus pais cultivaram com tanto zelo. Cada vez que meus olhos se encontravam com aquelas palavras, não achou que era um presente, né? Algo dentro de mim se contorcia. Não era apenas dor, era humilhação transformada em raiva, e a cada noite mal dormida, a raiva dava lugar a uma lucidez fria. Eu caminhei pelo apartamento repetindo frases que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Vocês me usaram. Vocês me trataram como uma estranha dentro da própria casa. Recordei cada cena da minha infância, cada aniversário apagado, cada vez que fui interrompida, cada olhar de desprezo. Era como se a fatura tivesse rasgado as cicatrizes que eu guardava há anos e as exposto de uma só vez. Senti o peso de toda uma vida me esmagando, mas, ao mesmo tempo, percebi que não poderia continuar carregando aquilo calada. Em um dos meus surtos silenciosos, sentei-me diante da janela do meu apartamento e olhei para as luzes da cidade. Era curioso como milhares de janelas iluminadas escondiam histórias tão diferentes, umas felizes, outras dolorosas. Eu me perguntava quantas pessoas já haviam passado pela sensação de ser rejeitadas dentro da própria família. Quantas já haviam sido cobradas por um amor que deveria ser natural. E, nesse questionamento, encontrei um fio de consolo: eu não estava sozinha em sofrer. Mas havia uma diferença: eu tinha a chance de revidar.
Meu olhar então caiu sobre a gaveta do escritório, onde eu guardava documentos importantes. Ali estavam os papéis da escritura da casa em que meus pais viviam. Eu mesma havia comprado aquela propriedade anos atrás, em silêncio, quando surgiu a oportunidade. Para eles, a casa era apenas um aluguel conveniente, mas para mim era muito mais do que isso, era uma garantia. Uma arma invisível que eu nunca havia considerado usar, até agora. Peguei a pasta com as mãos trêmulas, abri os papéis e os encarei como se estivesse vendo um reflexo de mim mesma. Eu era a dona daquela casa. Eles viviam ali, confortavelmente, sem jamais imaginar que o teto que os protegia me pertencia. E naquele momento, a ironia me atravessou com força. Eles haviam me enviado uma fatura para me lembrar que eu nunca teria nada de graça, mas, na realidade, era eu quem sustentava o lugar onde eles dormiam todas as noites. Ri sozinha, um riso amargo, quase cruel. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti inferior. A balança, que sempre pesou contra mim, começava a se mover. Vocês querem falar de dívidas? Então vão aprender o que é ser devedor. A frase escapou de meus lábios em voz alta, e o som ecoou pelo apartamento vazio como uma promessa. Naquele instante, não havia mais espaço para mágoa infantil nem para desejo de reconhecimento. Eu já não queria que meus pais me vissem, me aceitassem ou me aplaudissem. Eu queria apenas que sentissem o peso daquilo que sempre tentaram negar, o meu valor. E, se a única linguagem que compreendiam era a do dinheiro, seria por ela que eu responderia. Fechei a pasta, respirei fundo e decidi que não iria mais hesitar. Eles haviam aberto um jogo cruel, e eu estava pronta para jogar com as regras deles, só que, desta vez, a vantagem era minha. Passei noites em claro arquitetando cada passo, como se estivesse diante de um dos meus projetos mais complexos. Só que, dessa vez, não era concreto nem vidro que eu moldava, mas sim o destino da minha própria história. Eu sabia que precisava agir com calma, precisão e, acima de tudo, frieza. Eles haviam me atacado com desprezo, e eu responderia com a única coisa que jamais poderiam ignorar: fatos, documentos e números que os colocariam de joelhos. Abri a pasta da escritura novamente e espalhei todos os papéis sobre a mesa. O silêncio do apartamento era cortado apenas pelo som do meu lápis riscando cálculos. Eu revisava recibos antigos, contratos, datas, tudo o que pudesse comprovar que aquela casa estava, legalmente, sob o meu nome. Ali estava a prova de que eu não era apenas a filha invisível, mas a verdadeira proprietária do espaço que eles chamavam de lar. E mais do que isso, estava diante da chave para virar o jogo. Decidi que não bastava apenas lembrá-los da verdade. Eu iria cobrar. Linha por linha, preparei uma fatura impecável, calculando o valor do aluguel daquela casa desde o primeiro dia em que eles haviam entrado como inquilinos. Somei juros, reajustes de mercado e taxas adicionais, exatamente como qualquer proprietário faria. Cada número que surgia no papel me trazia uma estranha sensação de alívio, como se eu estivesse traduzindo em cifras todos os anos de desprezo que precisei engolir em silêncio. Enquanto escrevia, memórias surgiam, uma após a outra. Lembrei de quando minha mãe me chamou de discreta diante da vizinha, de quando meu pai disse que Vivian havia nascido para liderar, e de cada olhar frio que recebi em momentos em que eu só queria um gesto de orgulho. Agora, eu transformava aquelas lembranças em algo palpável, uma fatura tão concreta que não poderia ser ignorada. No meio da madrugada, fechei o documento com a sensação de ter acabado de erguer uma obra monumental. Não era apenas papel, era justiça. Revisei cada detalhe como se fosse apresentar um projeto para investidores milionários. Nenhuma linha poderia dar margem a questionamentos. Quando terminei, assinei no rodapé: Anne Hamilton, proprietária. Ao ver meu nome ali, senti um poder que nunca havia experimentado antes. No dia seguinte, mandei imprimir o documento em papel timbrado, cuidadosamente colocado dentro de um envelope branco. Eu queria que, ao receberem, tivessem a mesma sensação que me causaram com aquela fatura vergonhosa, um choque que congelasse o sangue. Passei os dedos pelo lacre e, pela primeira vez, sorri sem amargura. Era um sorriso de certeza, de quem finalmente tinha a vantagem. Enquanto caminhava para o correio, pensei em como eles reagiriam ao abrir o envelope.
Imaginei o rosto do meu pai empalidecendo, o suspiro contido da minha mãe, e a expressão de Vivian quando percebesse que, apesar de todo o seu brilho, ela não tinha o controle que sempre acreditou possuir. Eu sabia que esse seria o primeiro golpe de muitos. Enviei a carta e, ao deixá-la nas mãos do atendente, senti como se tivesse acabado de soltar uma pedra gigantesca que carreguei por toda a vida. A fatura já não estava mais comigo, agora estava com eles. E com ela, a lembrança cruel de que quem sempre esteve no controle, silenciosamente, era eu. Na manhã em que meus pais receberam o envelope, o silêncio tomou conta da casa deles. Eu não estava presente, mas quase podia sentir o peso daquele momento. Sabia que, ao abrirem e se depararem com a fatura detalhada, o valor do aluguel acumulado, os juros, os cálculos friamente expostos, a máscara de autoridade que usavam diante de mim começaria a rachar. Não demorou para que o telefone tocasse. A tela do celular exibia o nome do meu pai, e, por um instante, considerei não atender. Mas atendi, porque já estava pronta. A voz dele veio carregada de fúria. Anne, o que significa isso? Como ousa nos enviar uma cobrança dessas? Eu respirei fundo, deixando que cada segundo de silêncio o consumisse. Então respondi, calma, quase fria, significa exatamente o que está escrito. Vocês me cobraram por algo que chamaram de presente, e eu apenas fiz o mesmo. Do outro lado, ouvi minha mãe tomar a palavra, com um choro na garganta. Filha, não pode ser sério. Nós somos seus pais. Essa casa é nosso lar. Ri baixo, não de deboche, mas de ironia. E foi meu dinheiro que a comprou. Vocês sempre acreditaram que podiam brincar com meu valor, mas agora entendem que cada tijolo que os abriga me pertence. E se falamos em dívidas, não se esqueçam de que eu só estou cobrando o que é justo. Houve silêncio. Podia jurar que os ouvi prender a respiração, como se pela primeira vez tivessem percebido que a filha invisível carregava um poder que nunca imaginaram. Vivian, é claro, não resistiu a entrar na discussão. Pegou o telefone da mão deles e disparou. Você enlouqueceu, Anne? Isso é ridículo, um golpe baixo. Sempre soube que você tinha inveja de mim, mas agora passou de todos os limites. Sua voz carregava aquele tom de superioridade que sempre me esmagou, mas, dessa vez, não surtiu efeito. Não, Vivian, respondi, firme. Não é inveja. É justiça. Passei a vida assistindo vocês se encherem de privilégios enquanto eu era tratada como sombra. Agora acabou. Vocês vão olhar para mim, quer gostem ou não. Houve um longo silêncio. Quando meu pai voltou a falar, sua voz já não tinha a mesma firmeza. Anne, não podemos lidar com isso assim, precisamos conversar. Mas eu não deixei que a fraqueza dele me abalasse. Não há nada a discutir. Vocês me ensinaram que nada vem de graça, lembram? Pois então, é a hora de experimentarem o próprio veneno. Desliguei o telefone antes que respondessem. Senti o coração pulsar com força, mas não era medo. Era certeza de que o poder havia mudado de mãos. Pela primeira vez, não fui a filha calada, não fui a sombra. Eu os coloquei contra a parede, e percebi o quanto estavam despreparados para me enfrentar. Naquela noite, deitei na cama sem a sensação de vazio que sempre me acompanhava após qualquer encontro com eles. Dormi com a paz de quem finalmente havia falado na mesma língua que eles compreendiam, a do poder, a da cobrança, a da consequência. E, enquanto o sono me tomava, imaginei o rosto deles ao olharem para a fatura novamente em silêncio, cientes de que a filha que subestimaram agora era a única capaz de abalar tudo o que acreditavam controlar. Depois daquela ligação, nada mais foi igual. O silêncio que se instalou entre nós não era apenas ausência de palavras, era a prova de que a fatura que enviei tinha atingido exatamente onde deveria. Dias depois, quando nos encontramos frente a frente, eu vi nos olhos dos meus pais algo que nunca havia visto antes: medo. Não medo de mim como pessoa, mas medo daquilo que sempre subestimaram: minha força, minha independência, meu poder. Meu pai tentou manter a postura. Sentado na poltrona da sala, com as mãos firmes no braço da cadeira, falou em tom contido: Anne,
não podemos deixar as coisas assim. Essa cobrança é absurda. Mas a firmeza dele já não tinha consistência. Eu olhei nos olhos e respondi, pausadamente, não é absurda. Vocês me ensinaram que nada é dado de graça. Eu apenas aprendi a lição. Ele não retrucou. Apenas desviou o olhar, como se não suportasse encarar o reflexo de sua própria crueldade. Minha mãe, por sua vez, parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Estava abatida, as lágrimas já não eram de manipulação, mas de pura vergonha. Anne, nunca quisemos chegar a isso, murmurou, evitando meu olhar. Sempre quisemos o melhor para vocês duas. Ri com amargura. O melhor para uma filha, enquanto a outra era esquecida. Você sabe disso. Sempre soube. Agora, não adianta fingir arrependimento. O tempo não volta. Ela baixou a cabeça e não disse mais nada. Pela primeira vez, parecia admitir a verdade. Vivian, entretanto, não aceitava perder o trono que havia ocupado por toda a vida. Ela me olhou com os olhos faiscando de raiva. Você acha que venceu, Anne? Tudo isso não passa de um golpe ridículo. Você nunca vai ser como eu, nunca terá o brilho que eu tenho. Sorri, calma, e respondi, eu não quero ser como você, Vivian. Você vive de aparências, de presentes comprados pelos outros. Eu construí tudo sozinha. E hoje, quando você deita naquela cama luxuosa que meu pai comprou, lembre-se, o teto que cobre a cabeça de vocês pertence a mim. Sua expressão endureceu, e naquele instante, percebi que o maior castigo dela era saber que sua irmã, aquela sombra que sempre desprezou, era a verdadeira dona daquilo que sustentava a família. As consequências se espalharam como rachaduras em um vidro. Meu pai, antes tão confiante, passou a andar cabisbaixo em eventos sociais, incapaz de sustentar a imagem de poder absoluto. Minha mãe evitava encontros, temendo que alguém perguntasse sobre o casamento e o presente milionário que se transformará em motivo de boatos. Vivian, por mais que tentasse ostentar, não conseguia mais se vangloriar sem que uma sombra de insegurança atravessasse seu sorriso. Todos eles carregavam agora a lembrança incômoda de que, por trás de sua arrogância, havia uma verdade impossível de apagar, eu era a única que não dependia deles. Quanto a mim, pela primeira vez em muitos anos, senti leveza. Eu não precisava mais correr atrás de aprovação, nem provar nada a ninguém. A fatura que enviei não era apenas sobre dinheiro, era sobre equilíbrio, sobre colocar as cartas na mesa e mostrar que a filha invisível não apenas existia, mas tinha voz e poder. Escolhi seguir em frente, livre de amarras emocionais, focada apenas no futuro que eu mesma iria construir. Naquela noite, antes de dormir, caminhei até a janela do meu apartamento e olhei para o horizonte da cidade iluminada. A sensação era diferente. Não havia mais angústia, nem o peso sufocante da sombra da minha irmã. Havia apenas a certeza de que eu tinha vencido. Não porque os humilhei, mas porque finalmente me libertei. Eles que vivessem agora com o silêncio, com a vergonha, com as consequências de suas escolhas. Eu, por outro lado, tinha encontrado algo muito mais valioso do que qualquer herança ou presente milionário, a paz de ser dona de mim mesma. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!